Saudações Toques, saudações Deisiano, saudações meu país Angola, o videocast do povo e para o povo, sim ou não, Adelaide Caçoco. É isso aí, minha gente. A segunda edição do nosso videocast, o meu videocast, o teu videocast, está no ar. Fique ligado aí porque mais uma vez a emissora mãe da ICTV preparou conteúdos brilhantes para si que decidir nos acompanhar e tornar-se em um deisiano. Ok, para não perder, para ficar ligado na Daisy TV. Subscreva o canal, toca o sininho e partilhe. Hoje nós temos um conteúdo bastante interessante. Qual seria o nosso conteúdo de hoje, Adelaide Caçoco? Diversidade acadêmica. Para você que é estudante universitário e não só, para você que é docente e não só, fica ligado aí porque o tema hoje está interessante. Temos um convidado aqui, um convidado que vocês vão saber, né? Não é isso? Incrivelmente ele é universitário também e é secretário de um organismo muito importante, uma das melhores universidades de Angola, mas melhor do que eu, ele próprio vai apresentar-se. Boa noite. Boa noite. Sou Sebastião Augusto Faustino, secretário-geral da Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Agostinho Neto, licenciado em Comunicação Social, defendi recentemente a minha licenciatura sobre Inteligência Artificial na produção de conteúdo jornalístico descritivo. Trabalho com jornalismo descritivo, trabalho com comunicação institucional, jornalismo cultural e também sou formador de escrita desportiva criativa e comunicação corporativa. É muita bagagem. O currículo é grande, gente. Ok. Então o tema não lhe assusta. É uma coisa que já é a sua praia, certo? Tá, digamos que sim. Então vamos a isso. Vamos agora, Adelaide Caçoco. Epa, olhando para aquilo que é a realidade do nosso país no setor da educação, Sebastião, como é a qualidade de ensino em Angola no seu ponto de vista? Olhando, por dizer sobre a qualidade de ensino de Angola, estamos a fazer uma análise comparativa. Vou ter que olhar para Angola e vou ter que olhar para outros países a nível do mundo, países desenvolvidos e países que não estão desenvolvidos. Nós somos um país em subdesenvolvimento. Então, eu digo que a qualidade de ensino em Angola é média, não é baixa, não é alta, mas é média. Por quê? Porque Angola, quando comparado aos outros países como Moçambique, Mauritânia, Somália, Etiópia, Angola, no setor da educação, está muito acima desses países. Embora não estejamos no top 10 das melhores instituições do mundo e da África, mas temos um ensino médio, não diria alto, também não é baixo. Baixo estaria a ir contra aquilo que é a nossa realidade. Face à realidade mundial, Angola tem uma qualidade de ensino médio. Ok, estamos numa qualidade de ensino médio. Intermédio, E quais seriam as principais dificuldades do ensino em Angola? Angola, como já disse, é um país novo. Estamos a falar de quantos anos de independência? Estamos a falar de 50 anos já. Tem países que vivem 100, 150 anos de independência, tem países que nunca viveram colonização. Sim, ok. E tem países que já receberam estruturas educativas, educacionais, informativas dos seus colonizadores. O português não investiu em cidade em Angola. E Angola é um país que passou por um período, após a independência, um período de guerra, de guerra interna entre o movimento da libertação e o partido no poder. São questões a serem levadas em conta. Quando é que Angola passou realmente a ser feita, né? Quando é que as instituições acadêmicas de Angola passaram a ter realmente este ponto de vista. Estamos aqui a falar de 2002, e de lá para cá não se passaram mais de 20 anos. Então, 23 já bem. não passaram mais de 25 anos, né? Não passaram mais de 20 anos. Não, de 2002 para cá. Sim, estamos na casa dos 20. Sim, estamos na casa dos 20. Então são coisas a se levar em conta. O ensino em Angola é determinado em parte por conta de alguém de Luanda é levado para o Pão de Açúcar para ensinar.
ainda temos utilidades científicas. Antes, por exemplo, antes de começar a ensinar, tem que saber quem deve ensinar no Guangaçu, quem deve ensinar no Mel, quem deve ensinar no Polimento, quem deve ensinar no âmbito. Não é questão de tradição, é questão de quê? No Brasil, vamos aqui um exemplo, o Brasil tem o português carioca, o português baiano. Quem fala português no Guangaçu, o português do Luanda, no Guangaçu, pode não ser muito bem compreendido, podem ter dificuldade pela forma que falam. Não sejam um povo atrasado, mas é questão deles. Da língua chegar lá e a variação em função da zona. Nós não temos professores, não temos professores capacitados ou habilitados a trabalhar muitas vezes com esse tipo de pessoas. Então, um dos fatores primordiais é a capacitação, né, que deve ser trabalhada, a capacitação que está a ser trabalhada, graças a Deus, é a capacitação dos professores para ensinar em determinadas zonas. Não é que estudou, é de Luanda, sabe, na pedagogia, mas isso é questão cultural, mesmo no ensino. Por exemplo, os portugueses brasileiros não falam português, eles falam português brasileiro, não falam português só, falam português brasileiro. A forma de falar no Brasil é diferente da forma de falar em Portugal. Existem suas variações, são coisas na língua que não devem ser ignoradas. Esse processo também acaba dificultando o processo de desenvolvimento do ensino. Nesse caso, não há, na questão da qualidade de ensino, nós estamos a olhar apenas para aquilo que é a infraestrutura, estamos a olhar na pessoa em si que vai transmitir aquilo que são os conhecimentos. Exatamente. Tu podes ter tu podes construir a melhor escola do mundo, podes meter aí no Guangaçu, mas não é que estou aqui a discriminar, não é uma abordagem discriminatória, isso é patente. Mas o professor for de Luanda, nem ver o comportamento do Luanda, não compreender a linguagem ou a variação linguística daquela zona, essa pessoa não vai conseguir transmitir nada. Não se trata de questão de infraestrutura, trata-se de infraestrutura do próprio capital humano. Acha que temos que trabalhar o capital humano e trabalhar a infraestrutura. Não estamos a falar de coisas muito à frente no país, onde a falar de escola de inteligência artificial. Mas em Angola temos noção do que é literacia digital. Temos noção do que é literacia digital. Vai numa universidade, pega aí 100 estudantes de comunicação social, duvido que vais encontrar mais de 5 que sabem o que é realmente literacia digital. E olha que são estudantes de comunicação social. São coisas que nós devemos levar em conta. Por vezes marcamos passos, não, o mundo está avançando, marcamos passos muito mais largos que os nossos pés. Nós devemos marcar, como dizem, step by step. E a gente não faz isso muitas vezes. É uma das questões, é um dos problemas, né, da situação do ensino em Angola. Não temos acesso à prática, apenas na teoria. Fracassar em que sentido? Nós estamos a marcar passos, estamos estagnados. Então, quer dizer que os currículos dos nossos estudantes, né, não estarão, digamos que, prontos para o mercado de trabalho. Imagina. Por causa da falta de acesso às bibliotecas, a um laboratório. Digamos que um jovem estudante terminou a sua licenciatura, não está apto para o mercado do trabalho por falta disso. Angola é um país, né, podemos aqui falar nesse quesito de aposta, estamos a falar de menos de 30 anos. Há países que estão apostando no ensino há mais de 100 anos. Né? É um país jovem. Inicialmente apostou muito na sua capital e também ainda não tem o suficiente, assim define, mas são questões a serem levadas em conta. Imagina que eu seja diretor de uma rádio e queira receber novos funcionários. Ao pedir os vossos currículos, eu vou ter que analisar. Não, esses currículos estão aqui, esses aqui têm prática. Esses aqui já trabalharam em comunicação social, já trabalharam numa rádio, já trabalharam. Isso conta muito. De facto, conta muito. Quem tem a prática, conta. Vai gerar a questão da prática. Quem não tem prática mesmo auxiliar na prática, vai ser apresenta dúvida. Essa pessoa nem vai saber como começar. Pode ter um gelo, pode ter mil situações que aquela que já tem a prática não consegue.
Quanto às bibliotecas, infelizmente, né? Infelizmente, porque o nosso país ainda não tem geografia. Eu estou a falar, por exemplo, da minha monografia, eu tive que recorrer a alguém que está nos Estados Unidos. Essa pessoa comprou os livros online e mandou os livros para mim. Porque até comprar os livros a partir daqui eu não consegui. Não consegui comprar. São coisas a serem levadas em conta. Né? Por exemplo, o livro dá para fazer esforço para conseguir nos próximos anos termos mais bibliotecas, mais prática a nível das universidades. Universidades educativas estamos a conseguir, algumas universidades estão a conseguir ter esse quesito prática de bibliotecas, mas ainda assim não é suficiente. Mas há que valorizar o esforço. Até agora, o Sebastião só mostrou críticas quanto à qualidade de ensino em Angola. Então, aquela primeira abordagem de que Angola, a qualidade de ensino de Angola está média, podemos assim que não, nem média está, né? Não, está nível médio. Vamos olhar para o nível de quadros, vamos olhar para o número de quadros que Angola hoje tem. E a colaboração desses quadros de Angola a nível da África, a nível das maiores organizações internacionais. Nós temos milhares de angolanos, temos muitos, vou falar milhares, então temos muitos angolanos a trabalhar em empresas como a Huawei, por exemplo, a própria Universidade Agostinho firma parceria com empresas nacionais e multinacionais. Isso diz muito sobre o que realmente formamos, caso não, a gente estaria buscando fora. Eu falei até aqui dos pontos fracos, ou de algumas situações que algumas universidades vivem. Nós temos universidades no país que têm tudo isso. O Instituto, eu estava a falar do Institutec, que já tem a teoria. A Católica também está inclusa? A Católica tem condições. Não conheço de raiz a Católica, mas pelo que eu vi, né, tem condições. Mas é que temos ensino, temos qualidade, então vamos lá. Na verdade, a questão de quadros em Angola é alguma coisa que não se discute. Prova viva é o Sebastião está aqui conosco, um quadro de Angola. E falando de universidade, é uma pretensão de muita juventude, de muito jovem Angola, ser licenciado. Mas esse ser licenciado é visto apenas, sim, só visto, aquela licenciatura são 5, são 4 anos, que acabam por ser uma eternidade. É um desafio enorme ser licenciado em Angola, Sebastião. E se é por quê? De facto, sejamos francos, né? Há pessoas menos independentes da sociedade, dentro do nosso sistema de ensino, sem caráter, digamos assim, sem a humildade de reconhecer quando falham. Temos professores assim, a nível do ensino superior, quando o professor falha, né? Quer o máximo, isso é compreensível que o professor seja um máximo, né? E todo mundo está sujeito a falhar, mas quando ele falha no lançamento da nota, não aceita que falhou, porque o estudante está reclamando, demonstrar que ele é o professor, ele não falha, não comete erros, e o estudante com cuidado que acaba reprovando. São coisas que podem levar muita gente a desistir. Ao longo dos meus 4 anos, vocês vejam 4 anos de estudo, nunca sei, cadeira. Né? Eu tive colegas que fizeram cadeira, tem um colega que fez uma cadeira, não vou mencionar, fez uma cadeira, porque o professor errou no lançamento das notas. O colega teve 14 e 16, é uma cadeira semestral, dispensou a cadeira. O professor lançou negativa, depois da coisa com o professor na hora do exame, o professor disse que vai resolver, né? O professor não resolveu. O colega continuou atrás do professor, depois disse não, eu não sou poeta, não sou um banana. Se aquele quer que eu faça a cadeira, eu vou fazer a cadeira. Eu nunca fiz a cadeira, nunca fiz a cadeira. Mas há quem não tem a mentalidade de um colega dele. Há quem pode pensar, não, vou desistir. Isso é muita brincadeira. Fazer cadeira, lidar com o segundo, lidar com o primeiro e o segundo ano ao mesmo tempo, é uma coisa difícil. Mas eu vejo na sala de peruano, tendo uma cadeira. E naquele momento o professor está noutra sala a passar outra aula. E as provas calharam no meu tempo. Aí está. É muito difícil, porque alguns professores complicam a vida do estudante. Claro, há professores fantásticos
dentro da universidade, como o Arnaldo Fernandes, Sandra Marcel, Jesus Mendonça, pessoas que ensinam e provam que por A mais B, que quando está errado conseguem fazer correções, quando estão certos mantêm a palavra. São pessoas que mostram que o ensino em Angola pode, o ensino superior pode ser uma coisa esplêndida. Sebastião traz aqui à tona alguns conflitos internos da universidade. E são inúmeros, temos visto até manifestações em algumas universidades, de algumas insatisfações. Houve aí na universidade, penso eu, metodista, que de uma hora para outra subiram as propinas e eram impossibilitados de ir por algumas coisas aí fora. E são conflitos que não deveriam existir, porque acabam por lesar aquilo que é uma formação de estudante. Será que esses conflitos estão a ser resolvidos? São resolvidos como está a ser resolvido? Porque já vai uma longa data que esses conflitos têm acontecido. Antes de responder à pergunta do Tiago, nós sabemos que o Sebastião é secretário-geral da Faculdade de Ciências Sociais, Sim, certo? da Associação dos Estudantes. Quando esses problemas todos sobre falta de nota, injustiça por falta do professor, a Associação dos Estudantes, como é que tem levado a cabo Qual seria o tudo isso? posicionamento da Associação dos Estudantes? Exatamente. Vou começar pela pergunta. O que tem feito para resolver a questão do sistema? Eu conheço muito bem o sistema da Universidade de Revista, mas quanto ao sistema da faculdade, da Universidade de Revista, eu digo que as notas não desaparecem. Porque muitas vezes acontece. O estudante ver a pauta do professor e não ter acesso à pauta, não ver a pauta do sistema. Tem vezes que o professor faz uma pauta, lança, mas essas notas ainda não estão no sistema, porque ele fez uma pauta, um modelo do sistema, mas não lançou as notas ainda no sistema. É uma questão. E ao lançar um sistema, lança faseadamente, porque para alguns professores têm aquele ego. Está a dar formação do sistema, eu penso que será melhorado nos próximos dias, que a faculdade tomou alguns posicionamentos e vai voltar a dar formação aos professores. Muitos professores na faculdade não tiveram formação de lançamento de notas, por mais que sejam os professores do sistema informático, o sistema é novo, cada sistema é diferente, tem as suas funcionalidades, tem as suas operacionalidades, então tens que aprender a lidar com esse sistema, não trabalhando como se fosse qualquer sistema que você conhece. Algumas pessoas acabam não guardando as notas, aí que a nota desapareceu, lancei, só diz que tu lançou, mas vai para lá, não encontra as notas. Você que tem no Excel, você está a lançar aí a nota, acabas não guardando, acabas simplesmente deixando documento, não guardas aquilo que fizeste, o documento, as notas ficam assim, a pauta fica simplesmente com alguns com nota e outros sem nota. Porque ele vai lançando, a medida que vai lançando, não guarda aquelas notas que ele lançou. Então, são essas questões. Alguns professores não conseguem lidar de facto com o sistema assim. A Faculdade de Ciências Sociais, particularmente eu, que sou secretário-geral da Associação Estudante, está a lutar para melhorar, não melhorou ainda, está a lutar para melhorar, e está, digamos, um bom passo. Os problemas que vivem hoje a nível do sistema não são os mesmos problemas que viveram quando eu estava no meu segundo ano da vida. Não temos grandes situações ou grandes condições informáticas. Não tínhamos, pelo menos até a nova infraestrutura ser entregue para alavancar de uma forma esplêndida aquela situação do lançamento de normas, a situação do próprio sistema informático. E há problemas que estão da internet. A internet no nosso país ainda não é tão acelerada. Ou seja, as notas não somem, os professores é que não têm domínio do sistema. Algumas vezes, ou podem, alguns podem ter domínio do sistema, mas acabam esquecendo dessa questão de guardar. Quem nunca perdeu um documento no Word por não guardar? Já chorou por isso. Então, isso aqui acontece com os professores. Ele esquece de guardar. São situações que acontecem. Manda uma pauta para o estudante, o modelo da pauta do sistema. O estudante pensa que já está no sistema e quando o professor não lançou, não está no sistema. E há pessoas que lançam faseadamente. Hoje o professor quando vai à faculdade tem aula das 13 às 17, às vezes tem aula no turno da noite. Vou lançar hoje 10 estudantes, vou levar isso 20 minutos, porque às vezes a internet não está boa, vou levar 20 minutos.
lança 10, a mãe vai lançar 10, o outro vai ver, não tem que estar no sistema. Ué, pessoal, a nossa professora já lançou no sistema. Enquanto só lançou nota de 10 estudantes ainda. São coisas a ter em conta. E por algumas razões de segurança, algumas vezes as pessoas não conseguem fazer esse lançamento a partir de casa, só mesmo na faculdade. E são situações que acontecem dentro da comunidade. Ok, são dificuldades inúmeras, né? A conversa está andando. São dificuldades inúmeras que acabam por trazer assim a desistência universitária. Estamos a falar de problemas internos, estamos a falar de situações econômicas e tudo mais. Vamos focar primeiramente na situação econômica e na questão de localidade, sim, de transportes para estudantes. E eu não acho lá, sei lá, que a bolsa de estudo possa cobrir na sua totalidade aquilo que é o financiamento da universidade até a licenciatura terminada. Agora, quais seriam os principais meios a serem utilizados para se acabar com essa como que eu posso dizer, com esse problema da existência universitária? Acredito que seja fortalecimento das políticas públicas. É a minha resposta. Só o fortalecimento das políticas? Sim, se olharem para as políticas públicas e melhorar as políticas públicas, nós vamos ter essa situação. Ok. O Sebastião trabalha, né? Com comunicação, no caso. Começou a trabalhar com comunicação no decorrer da formação ou depois da licenciatura? Antes da universidade, certo? Não, comecei a trabalhar com comunicação não quando eu estava na universidade. Ok. Mas, E como é que lidou com essa situação toda? Porque há muitos estudantes que acabam desistindo porque não conseguem gerir trabalho e universidade. certo. Como é que o Sebastião conseguiu lidar com tudo isso e chegar até a licenciatura em 4 anos? Sem deixar cadeira. Sem deixar cadeira, atenção. Eu tive um trabalho flexível, digamos assim, não diferente. Eu trabalhava das 7 às 12 e meia no máximo. Mesmo assim, o cansaço come. Exatamente, ia para a faculdade. Estudava, já pensou que os estudantes bolseiros, essa questão da bolsa servir ou não servir para cobrir os custos é, vamos dizer, um pouquinho relativo, né? Por conta do local em que você estuda, do local em que você vive, são questões a ter em conta. Tu és bolseiro, estudas numa pública, pagas 1.900 mensal, tens artigos por copiar, tens dados por custear, então não consegues viver, mas consegues viver com o dinheiro da bolsa para manter os custos da universidade. Olha aqui, Calma, há universitários que usam bolsa para outros fins. Exatamente. Que é comprar tela. Custos da universidade. Para isso, você consegue se manter numa universidade pública. Sejamos francos. Se for numa universidade privada, né, universidade que cobram 20 mil quase, né? 45. 45 que nem a Piaget, 45 já não dá. Com 20, 25 mil quase, assim, né? Digamos que até 2023 ainda havia algumas, não sei se atualmente ainda tem. Vamos aqui em Copeiraia, que cobram 20, 25 mil quase. Nessa universidade ou nessa faculdade, tu consegues, nesse instituto superior, tu consegues sobreviver com esse subsídio de 55.800 Mas numa universidade como a UFRA, né, UNIA, outras universidades, e tu vivendo em Cacoado, tu não consegues sobreviver. Claro, com o dinheiro da bolsa, tu não consegues sobreviver. Tem que ter outras rendas extras. E viver com universidade, trabalho, é uma questão difícil. Né? O segredo para tudo, para mim, é a consistência. Não é ser melhor, mas é a consistência. Ao longo das formações, ao longo da formação, ter aulas, estudar as aulas, porque na verdade, vamos ser francos, as nossas provas não são coisas que não vimos nas aulas. Claro, há professores chatos, de facto. Eu tive provas na faculdade, segundo ano foi em Sociologia, primeiro ano foi Sociologia da Comunicação, segundo ano foi em Sociologia do Ensino. Eu tive mais de 8 materiais, 2 semanas antes da prova. E são 8
foram levadas em conta para a prova. Então é uma coisa difícil, mas praticamente não impossível. Só ler 8 materiais e não faz 8 materiais como para fazer uma prova. Então era selecionar que de facto era mais importante, pelo menos fazia essa questão. Vou resumir as matérias, vou ler as matérias e vou resumir as matérias. Qual eu estou a fazer o resumo das matérias. Dentro desse resumo vamos tirar as possíveis questões, o que é realmente interessante. Tem um livro História das Coisas de Zygmunt Bauman, né, que é enorme, vamos ser francos. Eu li o livro e o que me ajudou também foi alguns vídeos hoje no YouTube brasileiros que são praticamente cópias Os donos do YouTube. cópias dos americanos que fornecem isso. Resumo de livro. Então, ela fala do História das Coisas de Zygmunt Bauman. Você lê o livro, vai assistir um resumo do livro. Depois vais pegar mais um questionário do livro. Então, eles que de facto ajudam. Mas, claro, tu tens que ter resumir. Ilustre Trabalhar, doutor estudar, exige vezes Sebastião. Natural de bem. Bemo. Veio a Luanda com quantos anos também? Nasci bem, vim para Luanda desde a idade, 2 anos. Primogênito? Exatamente. Filho único? Não. Quantos irmãos? De pai e mãe. No total, de pai e mãe, né? No total, de pai vai mais. Comunicação sempre passar paixão? Exatamente. Ok. Qual Sempre, seria? não caiu de paraquedas, tipo Nunca aqueles caí de que paraquedas. testaram, O queriam. que aconteceu na minha trajetória acadêmica, eu quis fazer comunicação. A partir da 7ª classe já tinha definido, vou fazer comunicação social. Ok. É o que? E fazer comunicação social no ensino médio. Infelizmente, né, não consegui entrar no meu. Para meu desejo entrar no meu. Infeliz ou felizmente, digamos assim. Não entrei no meu. Felizmente, não entrei no meu. Porque eu fui fazer ciências humanas. Eu investiguei sobre a vida de Ernesto Bartolomeu e algumas pessoas que fizeram comunicação social, trabalham em comunicação social. Eu descobri que Ernesto Bartolomeu ensino médio fez ciências humanas. E depois ele habilitava a fazer comunicação social. Eu investiguei, e alguns amigos também que eu sou, apaixonados por fazer comunicação social. Onésimo Fonguenda, nos conhecemos há mais de 8 anos. Nós também estamos juntos na faculdade, nos encontramos na faculdade. Júnior Miranda, Inácio José, Luísa. Definimos que vamos fazer, no caso não conseguirmos entrar no INEL, vamos fazer ciências humanas. O Onésimo conseguiu entrar no INEL, né? Eu não consegui, o Júnior não conseguiu, e vamos fazer ciências humanas. Eu fiz ciências humanas, mas o meu foco era comunicação social. Nunca parei de estudar comunicação ao longo do meu ensino médio. Claro, fazia rompimento, fiz inúmeras coisas. Umas barras aqui básicas, parabéns, e não sai. O teste, o teste. É, só um pouquinho. O cheirinho. É. Ok, Sai, continuar. Mas Fiz pronto. movimento, cheguei a ter arrependo também na T7, durante aquele período, mas nunca tirei o meu foco da minha coisa da minha comunicação social. E eu tinha desejo de entrar na UAN. Tive alguém que, para mim, é uma pessoa, é um espelho, que é o Sebastião Antônio, né? Que eu quando entrei na faculdade, era o secretário-geral adjunto, o vice-presidente da Comissão de Estudantes. Entrou para o ANI na primeira tentativa ou foi mais um daqueles que, barrado a primeira vez, E daí não. segunda, a terceira, pá, vou tentar Nunca de novo. estudei numa universidade pública. Exatamente. Testei, no mesmo ano testei na UAN, testei no CEP. E Não entrou tinha, as duas. não tinha lá nenhum padrão na cozinha, os links estavam funcionando É, normalmente. mesmo bem. O presidente já disse que é necessário meter sal nas gasosas que as pessoas estão a dar. Epa. Então, eu compactuo com essa ideologia, nunca o faria e não fiz, não há necessidade. Penso que o segredo é só mesmo preparação e concentração no momento da prova. E Como como na chegar? UAN, quando eu testei na UAN, é uma coisa que eu fiz, né? Não aconselho ninguém a fazer. Quando eu testei na UAN, penso que era a altura em que eu era muito bom a português. Não sei se agora continuo sendo bom a português. Eu completei todos
português, as perguntas em As questões, português. todos os questionários, todos Olha os que aconteceu cenários, comigo todo o também. cenário de língua portuguesa. Completei o cenário de história, completei algumas coisas de cultura geral que eu não sabia, deixei entrar, fui pegar para ver. Matemática. Porque eu não sabia, deixei entrar, fui para casa. E entrei. Foi com 11.5, se a minha traição 11.8. Eu entrei. Tive positiva na primeira prova e muita gente chumbou na primeira fase. Tentativa. Entrei na UAN, entrei no I7. Eu gostei muito mais da prova do I7. Mais difícil, mas eu gostei muito mais porque eu tive a oportunidade de escrever, de expressar o que eu realmente sentia. Na UAN é muito mais fechado. Faria o que ele disse? Língua portuguesa. Era a minha segunda opção. Né? Se eu não fizer comunicação, vou fazer língua portuguesa. E é uma opção, eu disse, eu não faço, o meu sonho era fazer língua, literatura e língua portuguesa no mestrado. Né? Fazer língua, literatura e língua portuguesa no mestrado. Mas, como somos filhos de povos, temos que estar entrando na universidade para não matar os nossos estudos, não deixar os nossos pais, a nossa família assim, né? Eu testei no INSET. Eu digo que quando eu tive a oportunidade de escolher língua portuguesa e comunicação social, meu sonho é Ok, a conversa é boa, bonita, ainda mais com pessoas magnas como o Sebastião, mas nós estamos chegando àquilo que é a nossa Reta reta final. final. Epa. Mas antes de eu chegar a saber, como estudante, qual seria a tua maior pretensão? Como estudante? Como estudante? Como estudante, né? Eu quero que o ensino, como estudante, já que passou na academia, passou no ensino médio, eu quero que o ensino melhore, e tenhamos infraestruturas dignas, né? Como angolano também, infraestruturas dignas, porque há muitos professores capacitados no país. Não vamos aqui dizer que não, há poucos. Há muitos professores capacitados no país. Eu tive um professor de língua portuguesa no ensino médio, chama-se André Monte Daniel, para mim um espelho. Nunca conheci outra pessoa, um jovem tão bom como o professor André Monte Daniel. Né? Mais aproveitamento desses quadros do país, tem mais capacitações, mais infraestruturas, porque estamos bem encaminhados para alcançar grandes patamares. O segredo é não estagnar, continuar a investir. Se chegamos até aqui investindo 40 milhões, vamos dobrar esse valor. E se os que moram em Cacoaco, o dinheiro da bolsa não supre as suas necessidades, qual seria então o conselho que deixarias? Perderam os seus pertences no táxi, ir à universidade, tudo isso. Isso causa Alguém aí que uma- terminou a licenciatura em 4 anos sem deixar cadeira, qual seria o conselho que deixarias para estes estudantes? Na verdade, não sei se vou considerar conselho, mas eu sempre que estou diante de uma situação difícil, procuro exemplo de pessoas que passaram por isso e conseguiram resolver a situação, né? Para usar como espelho, modelo a seguir. Né? Tal como quando o colega tem 20 na turma, todo mundo quer pegar a prova do colega para ver o que é que ele realmente fez, onde realmente falhou. Eu uso pessoas que passaram por essas situações de modo a ultrapassar essas situações. Se alguém passou por uma situação de nota e conseguiu superar, eu vou procurar saber como é que essa pessoa superou e se o caso é semelhante ao meu. Eu busco sempre casos semelhantes àquele que eu passei para usar como referência e, consequentemente, ultrapassar. É que nem que tem alguém que está aprendendo design gráfico. Ele vai tentar pegar sempre em artes de outras pessoas para conseguir fazer a sua arte, né? Pegar referência. Então, para mim, é uma das formas, né, de sair de diversas situações. Mas a universidade tem um apoio psicológico para os estudantes Infelizmente, não. e deveria? Deveria mesmo. Porque realmente acontece dentro da universidade, com alguns professores, infelizmente, é tortura psicológica. E a Associação dos Estudantes pensa nisso? Tipo, criar um apoio psicológico para para os esses estudantes,
Pensar Ou até... é mais uma faculdade que os estudantes não levam em consideração a associação Pensar de até estudantes? pode pensar, mas a questão é competência. Né? Tens competências para fazer, tens condições de criar um gabinete de apoio aos estudantes no âmbito psicológico. Como é que vais Mas é uma criar? universidade estatal. Exatamente, estás a falar da associação, não estás a falar da direção da faculdade. Mas a solicitações associação- da associação Sim, são sim, A responsabilidades. solicitação pode ser remetida, mas a faculdade vai dizer que não. Vai poder remeter também no Ministério, o Ministério não responder. Epa, isso Quantas me, vezes está assim? isso me leva já à pergunta: qual é o papel da associação de estudantes, estudantes. afinal, na universidade? Sim. Defender os direitos dos estudantes é que nem um advogado. O advogado pode remeter inúmeros processos ou inúmeras desculpas ou inúmeros argumentos de defesa do seu cliente ou da pessoa que está a advogar. E esses pronunciamentos ou argumentos não surtirem efeito face ao juiz ou ao advogado de acusação. Nós somos universitários, sofremos muito, não vimos nenhum advogado em nossa defesa. Não sei em que tempo estiveram ou saíram da faculdade. Mas dá-se o caso, No meu tempo, dá-se o caso de que a universidade, ou seja, a associação, deveria ser um organismo, como posso dizer, sem lados. Nem do lado dos estudantes, nem do lado do corpo administrativo. Apenas tem que estar aí para fazer, para trazer o certo e o correto. não exatamente assim. Como é que seria? É a associação dos estudantes. É uma associação para defender os direitos dos estudantes, promover atividades culturais, desportivas, sociais. Tem também um lado financeiro, que a associação acaba sendo uma organização sem fins lucrativos, mas de algum modo tem atividades que vão engajar no âmbito social, cria um fundo, uma cota, então tem uma área financeira, tem esses secretariados de assuntos acadêmicos, tem uma área científica, de modo a promover atividades nesses setores todos. Não é? A associação é dos estudantes, o foco são os estudantes, então a associação de facto tem lado, porém tem que saber se posicionar em determinadas situações. Mas dá-se o caso que essa voz dos estudantes perde a voz diante da voz da direção. Tipo, Sebastião sendo o secretário vem abrir a defesa, mas encontra um professor, que é o professor considerado o pai grande. Então o Sebastião fica com aquele Não. receio de resolver a minha situação. Então porque... já têm chegado casos do tipo, em casos de assédio, podemos assim dizer, esses casos têm chegado até a direção, a associação de estudantes ou qualquer uma outra queixa? Deixa-me falar. Antes de qualquer acusação, temos que ter provas. Se as tantas observam, digamos, Sebastião, só me assediou, não tiver nenhuma prova, como é que nós vamos fazer o caso andar? Isso pode ser, podem te processar, tentar levar ou Se a colega manchar. trazer o áudio. Se a colega conseguir provas irrefutáveis ou provas que consigam sustentar a acusação, nós levamos o caso. Na boa. Tem pessoas que nós levamos o caso. Oh, e como é que ficou? Desfecho do professor, o professor passou por algumas situações da universidade, atualmente já não está na universidade, Por conta disso mesmo. por conta dessa questão comportamental. E falando do comportamento dos professores, é bom que o professor seja alguém que preste atenção máxima a cada estudante. Acha correto colocarem professores que têm 2, 3 turmas em 4 cursos e além de professor é outra coisa, está super ocupado. Já tiveram casos, já houve casos em que o professor teve que adiar provas porque teve que atender o outro lado. Ele sendo professor universitário, acha aconselhável só porque é um escritor, é um jornalista, lhe colocar como professor e não ter tempo suficiente para atender às suas funções? É de facto complicado, mas há pessoas que estão no ensino, estão na universidade para suprir certas necessidades, certas lacunas. Por exemplo, claro, o Rosa Cruz de Silva tem as suas ocupações, mas por falta de um professor de história de Angola, ou professor de história de Angola contemporânea, de história de África contemporânea, acaba abraçando um departamento em que ela saiu da faculdade, e a faculdade está com 10
ainda não há um concurso público, não há dinheiro interno suficiente para pagar ou contratar um outro professor, porque não é barato pagar um outro professor todos os meses, ainda mais. Acabam abraçando a faculdade para acudir a essas situações. São casos que nós devemos também olhar em que situação essa pessoa está. Tem pessoas na faculdade que entraram e recebiam mensalmente 60 mil kwanzas. Ok. Assistente, você Assistente? Não, professores mesmo. Professores mesmo, Professores mesmo. isso é Recebiam sério? mensalmente 60 mil kwanzas. E eles são muito aqui pelo dinheiro, eles estão aqui pelo amor ao ensino. É, E pá, quando não se alguma fazem mais responsabilidade pessoas dessas pessoas, né? É administrador do município, é funcionário disso, tem que viajar, tem que tratar disso. Não batiam certo, eles tinham que simplesmente dar uma pausa na faculdade, dizer não vou conseguir aparecer durante essas 2 semanas, para atender que realmente o seu compromisso laboral, porque ele só está aí na faculdade com uma questão filantrópica e tem esse tipo de situações. Se for esse tipo de situação, nós temos que olhar, a pessoa final está aqui de facto não há professor. Eu fiquei 3 anos, tive marketing, que era uma cadeia de segundo ano, no último ano, porque não tínhamos professores. O professor Hélio Aragão, na altura era administrador do programa, saiu da faculdade, mas não tínhamos professor para suprir aquela lacuna. Ele era professor contratado antes daí. Ele voltou na faculdade, mas não voltou pelo salário. Voltou porque quis ajudar os estudantes de comunicação social. Eu ficaria mais um ano na faculdade. Não fiquei porque algum teve inclinação para servir. E nós temos 4 que entendem que esse professor não estava disponível até porque ele faz as outras ocupações laborais ou administrativas. Ok. Vamos fechar esse quadro problemático com situações muito complicadas. Houve uma situação no tempo de chuva, não sei se a Adelaide lembra, que existiam professores que diziam: com chuva, sem chuva, eu marquei a prova, você deve aparecer, senão não repito a prova. e no final o grande professor não apareceu. Professores Estudantes que que moram em optam. Cacoa. Na verdade é só isso é uma questão de falta de empatia. Não é uma questão do ponto de vista lógico, né? Não é só de falta de empatia. É uma decisão sábia, sabendo das realidades que nós vivemos no país. Há zonas que não estão totalmente desenvolvidas, as zonas urbanas, suburbanas, há pessoas que vivem em Malueca, estudam no ar, vivem exatamente em locais comuns. Com uma chuva, essas pessoas não têm como sair de casa, chegar na faculdade para fazer prova. Se chegar na faculdade, vai chegar todo molhado, em condições psicológicas inadequadas. São inúmeras situações que devem ser levadas em conta. É falta mesmo de empatia. E o que fazer diante dessas situações é remeter o caso à associação estudante e essa, por sua vez, vai chegar à direção da faculdade e remarquem a prova. Porque nem os decanos, nem os reitores conseguem andar quando chove. No Quilamba também entra água, no Galatona também entra água, no Nova Vida também entra água. Não desconhecemos essa verdade. Se até nos Estados Unidos nós estamos a ver que os jogos estão a parar por conta de situações climáticas, quem é um professor que está a dar aula no nosso país para não parar por questões climáticas? Só para veres a situação. Ok, isso é conversa bonita. E eu gostaria de palavras de ouro por parte de Sebastião, diante da nossa câmera, sendo estudante universitário licenciado. E essa juventude, a nossa Angola precisa de mais licenciados. Licenciado no verdadeiro sentido de licenciado, não apenas do chapéu, da beca e da faixa. Licenciados. Licenciado no verdadeiro É o que nós sentido. queremos. Então, nós gostaríamos de palavras de ouro. Ilustre Sebastião, diante da nossa câmera. Não sei quais seriam as palavras de ouro, mas enquanto estudantes, né, eu penso que temos que procurar espelho, abraçar essas referências e seguir mesmo para alcançarmos os nossos focos ou objetivos. Particularmente, tenho as minhas referências tanto na literatura, tanto como na vida acadêmica. Na literatura tenho 3 referências: José Eduardo Agualusa, Fernando Pessoa e o nosso José Luís Mendonça. Há quem diga que eu escrevo como Fernando Pessoa, mas estou muito distante disso. É a brincar. Abraçam os objetivos,
e sejam resilientes. A resiliência, por vezes, pode ser teimosia. Se a pessoa tiver persistente, né, e não funcionar, muita gente pode dizer que é teimosia. A resiliência é a teimosia que deu certo. Eu costumo dizer isso. É a teimosia que deu certo. Se tentares, estamos aqui no podcast, se tentares trabalhar no teu podcast durante 6 anos e não der certo, as pessoas vão dizer que foste teimoso, já devias ter desistido há muito tempo. Se daqui a 3 anos o podcast tiver um boom, tiver uma onda de 3 milhões de seguidores, vamos dizer que tu foste resiliente. Então, é necessário lutar pelos nossos objetivos, vencer, abraçar os nossos objetivos, ir atrás desse objetivo, olhar para as nossas referências, olhar para a história da vida das nossas referências, olhar para as possíveis saídas e abraçar essas saídas. Evitamos pensar muito em problemas. Né? Eu sou uma pessoa que, atualmente, quando as pessoas me apresentam um problema, dizem sinceramente, você não gosta muito de dialogar. Quando vocês me apresentam um problema, eu penso, ok, está aqui, temos um problema, vamos logo uma solução. Nada de argumentar muito, nada de ficar eu sou, tá, eu sou. Vamos abraçar as soluções, vamos ser resilientes, vamos trabalhar que a gente consegue. Hoje sou licenciado, mas daqui a 6 anos, se eu falasse não, daqui a 6 anos vou ser licenciado, muita gente poderia dizer, não, você vai ser licenciado, não vai ser licenciado, daqui a 6 anos, não, 6 anos. Na universidade, o professor vai viajar com as tuas notas da mala, até voltar, se cadê a mala perder no aeroporto. E são essas situações. Olhem para o alvo, lutem para alcançar o alvo. Já estamos a falar, vou pegar a referência de algumas pessoas. Os jogadores de futebol, hoje nessa criança, tem vezes que ficam 9 jogos sem marcar, mas não pedem para ficar no banco. Eles entram em campo com a mesma força, com a mesma sede, e quando conseguem marcar, a Chadinha finalmente marcou, foi resiliência. Resiliência é, para mim, a palavra de hoje. Boa, muito bem, minha gente. Já estamos na reta final. Como disse o Sebastião, abracem as suas causas, sejam resilientes, porque as pessoas só acreditam quando vêm, tá bem? Bom, obrigada por estares aqui presente, estamos a nos despedir. Beijinhos ao nosso público lá em casa. Tem mais, fiquem ligados. Beijão. Dizer que vocês só vivem isso para a Daisy TV. O melhor videocast top domingo. Nós vamos com a promessa de voltarmos. Fiquem ligados e fiquem aí do outro lado, 100%. E até mais.